Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a gentileza que desligue seus aparelhos celulares ou coloque no modo silencioso e observe o correto uso da máscara. Obrigado. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebração do Memorial da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Na liturgia de hoje, o Senhor afirma: Eu sou o pão vivo descido do céu. Ele é a razão de nossa alegria e de nossa esperança. Hoje recordamos o Dia dos Pais e a vocação do matrimônio. A Sagrada Família de Nazaré é nosso modelo, pois nela Jesus está no centro. Que possamos celebrar a Semana Nacional da Família, recordando assim a centralidade de Jesus Cristo em nossa vida. Em pé, cantemos. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminho nunca visto, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia a todos. Acolhemos a nossa comunidade para juntos celebrarmos esta Eucaristia. Semana Nacional de Oração pela Família. E hoje nós temos a alegria de celebrar o Dia dos Pais. Então, acolho a todos os pais aqui presentes na nossa comunidade. Que pela intercessão de São José possa abençoar a cada um e conceder muitas graças, muitas bênçãos de saúde e paz. Também quero acolher os familiares e amigos, de modo especial o esposo da Jerusa Egger, que celebram hoje o seu 7º dia de falecimento, e como os familiares e amigos também aqui presentes, o seu Juarez. Duas pessoas que dedicaram muito tempo, muita doação, muito amor à nossa comunidade de fé aqui de Santa Cecília. Então também nesse dia a nossa prece, a nossa oração pelo descanso eterno da Jerusa e do Juarez. Com essas intenções que foram colocadas, aquelas que estão no nosso coração, rezando pelos pais falecidos, vamos juntos iniciar a nossa Santa Missa, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o Espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, vossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Elias entrou o deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento, andou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e
suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede, quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus vos marcou como um selo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem desse pão come sempre há de viver. Eu sou o pão vivo descido do céu. Amém, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só que aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Saúdo a nossa comunidade, também aqueles que nos acompanham nos seus lares, por meio das mídias sociais. Acolho com muito carinho o esposo, a família, amigos de Jerusa Jäger, que celebram seu 7º dia de falecimento. E a todos os pais aqui presentes na nossa comunidade, esse domingo bonito que nosso Senhor reservou para nós celebrarmos este dia. A liturgia da palavra deste final de semana nos fala novamente da importância do pão como alimento para a nossa jornada. Não somente do pão material para nos dar a força física, mas também do pão espiritual. Nós não podemos separar corpo do espírito. O espírito necessita do corpo e todo o corpo tem um espírito. E essa caminhada necessita destes dois alimentos. A primeira leitura que nós ouvimos é retirada do primeiro livro de Reis. Vamos tentar entender o contexto para entender este texto. Nos fala do profeta Elias. Elias era profeta mais ou menos em torno do ano 850 a.C. O rei era Acabe. Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel, filha do rei de Tiro, uma mulher bela, inteligente, mas uma mulher, podemos assim dizer, muito tirana. E essa Jezebel, ela acreditava num Deus falso, um Deus chamado Baal, que é o Deus
da fertilidade. O seu esposo Acabe, que era o rei, um homem fraco, foi dominado pela sua esposa e ela então coloca dentro do reino este culto a esse falso deus Baal. O profeta Elias, então, ele vai profetizar contra. E nós temos uma passagem bíblica que nos conta deste confronto do profeta Elias contra esses sacerdotes de Baal. Recordando aquele aonde o profeta Elias manda eles invocarem o Deus dele para que pegue fogo numa pilha de lenha, isso não acontece. Elias começa a ridicularizar, dizendo: grite mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, e nada acontece. E aí então Elias vai lá, manda molhar a lenha dele, invoca o Deus de Israel e o fogo acende sobre aquela oferta. Diante dessa ridicularização, o rei e a rainha tentam matar o profeta Elias. E ele foge. E antes da fuga, ele já estava sendo perseguido. Por quê? Porque Elias, de certa forma, profetizou que o povo iria passar muita fome. Ou seja, uma grande seca veio sobre eles. Durante 3 anos, eles não conseguiam realizar as colheitas e passam essa fome, uma fome física, mas também uma fome espiritual. O texto de hoje nos conta Elias caminhando no deserto e, em dado momento, qual é o sentimento de Elias? Ele deita e deseja a morte. Quem sabe nós, diante de grandes dificuldades, de grandes provações, também já não sentamos e tivemos vontade de desistir, desanimados. Elias deita para acolher a morte. E aí então Deus vem ao seu encontro com um anjo. Cutuca ele e diz: fique em pé, coma, beba e continue a tua caminhada. A leitura de hoje para nós tem 3 aspectos importantes. Primeiro, Deus não desiste de nós. Tanto é que chama uma, chama 2, Deus persiste. Nós podemos desistir de Deus. Agora, Deus nunca desiste de nós. Segundo aspecto, Elias está caminhando para o Monte Horebe. É o monte aonde 400 anos antes Moisés tinha se encontrado com Deus e recebido os mandamentos. Essa caminhada para encontrarmos Deus, muitas vezes é uma caminhada difícil, dura, penosa, mas é uma caminhada que é necessária ser feita para que o encontro possa acontecer. Caminhar nos encontros de Deus. Não nos esqueçamos, todos nós estamos caminhando para o encontro com Deus. E um terceiro aspecto dessa primeira leitura: Deus sempre alimenta aqueles que buscam o seu encontro. Deus sempre nos dá o alimento. E o que é o alimento? É a força. Deus sempre nos concede essa graça, essa força de continuarmos procurando. Basta nós querermos. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Efésios. Paulo escreve essa carta preso em Roma. Está esperando a sua execução. Domingo passado, Paulo nos dizia e nos exortávamos a não tentarmos abandonar a fé e voltar à velha vida, voltar
aquela vida antes do batismo. E é em torno do tema do batismo que Paulo nos fala. Hoje Paulo inicia o tema dizendo assim que nós não devemos de certa forma, contritez. O que significa essa palavra que Paulo está nos dizendo no texto de hoje? Que nós não devemos decepcionar Deus que habita em nós. Quando Deus vem fazer habitação em nós? No nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos templos vivos de Deus. E quando nós expulsamos Deus de nós? Quando pecamos. O que é o pecado? Sempre é um ato humano que nos separa da graça de Deus. Isso é pecado. Não importa o pecado. O pecado sempre é quando nós fizemos a vontade humana e não fizemos a vontade divina. E é nós que nos colocamos nessa situação. Nós rompemos o laço que nos une ao amor de Deus. Então, Paulo nos exorta na segunda leitura a buscarmos sermos homens e mulheres plenamente unidos a Deus. O evangelho que nós estamos acompanhando nas últimas semanas é o capítulo 6 de João, que é o grande discurso do pão da vida, que é o livro da vida escrito por João. João faz 5 grandes catequeses no seu evangelho. Ele nos fala que Jesus é a água viva. Quem beber dessa água não terá mais sede. Depois ele diz que Jesus é o pão descido do céu. Quem comer deste pão não terá mais fome. Depois ele faz a catequese dizendo que Jesus é a luz. E quem anda na luz não conhecerá as trevas. Ele diz que Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelos rebanhos. E a última catequese é a catequese que João diz que Jesus é a vida e a ressurreição. O término. O evangelho de hoje está dentro do contexto do discurso do pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Essa afirmação dita por Jesus causa no grupo que o escuta uma forte reação. Como ele pode dizer que ele é o pão vivo descido do céu? Nós conhecemos esse menino. Ele nasceu aqui em Nazaré. O pai dele é José, o carpinteiro, sua mãe é Maria. Como ele pode dizer que desceu do céu? Que ele veio de junto de Deus? E começam a murmurar. Murmurar é reclamar. Reclamam porque não estão de acordo. E no que eles discordam é justamente naquilo que eles devem crer. O povo no deserto também murmurou contra Deus. Nós murmuramos contra Deus quando não aceitamos e não reconhecemos que Deus é o Senhor. Quantas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade? Se Deus fizer as coisas desse jeito, eu ia ficar bem feliz, eu ia gostar mais de Deus. E quantas vezes se revoltam contra Deus porque Deus faz as coisas diferente do que eu quero? Como uma criança mimada, birrenta. Jesus, ao dizer eu sou o pão vivo, está dizendo que ele é o pão que dá a vida. O pão é o alimento nosso diário. Pelo pão eu vou me alimentando para ter forças físicas. Agora, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele está dizendo eu sou o alimento espiritual. Quem não comungar, quem não me aceitar, vai passar fome.
vai morrer de fome. Jesus afirma: os vossos pais no deserto comeram um maná e morreram. Nós vimos esse texto há poucas semanas. Ou seja, eles comeram o alimento dado por Deus e morreram, porque não acreditaram em Deus. Nós, ao recebermos a Eucaristia, quando entramos na procissão, recebemos o pão da vida. Comungar é entrar em comunhão, é nos alimentarmos do Cristo e tentar fazer a nossa vida se transformar naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos pede. E como é triste as pessoas virem comungar sem fazer comunhão. Um simples rito, mas não conseguem absorver para a sua vida o que Jesus pede. Muitas vezes, diante das primeiras dificuldades, das primeiras provações, tudo cai, tudo rui, desmorona, porque não estão alicerçados sobre a fé verdadeira. Para concluir, conta que 3 sapinhos estavam passeando pela floresta e caíram dentro de uma panela de leite. Começaram a se debater e os outros sapos correram na volta e disseram: é melhor não se debater, é melhor morrer descansados. E os sapinhos lutando. Morreu o primeiro, morreu o segundo e o terceiro ali lutando. E eles fazendo uma força grande para tentar convencer ele que não era para lutar. E o sapinho foi lutando, 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 e aconteceu algo incrível. De tanto ele lutar dentro daquele leite, o leite virou manteiga. E ele se salvou. Ficaram espantados, curiosos com o fato, e foram tentar descobrir como ele conseguiu. E sabe por que ele conseguiu? Porque ele era surdo. O negativismo é algo que está muito forte na nossa sociedade. As pessoas tentam impor em nós as coisas do negativismo, negar. E quantos negam a Deus? Quantos negam a fé? Quantos negam a Eucaristia, a oração? E fazem isso com um griteiro tão forte que parece que querem nos salvar, quando que, na verdade, é eles que precisam de salvação, porque estão longe da verdade. E a verdade é Deus. Nós somos criados por Deus. Todos nós caminhamos para Deus. E para completar essa caminhada, nós necessitamos do alimento espiritual. E somente Cristo pode nos conceder este alimento. Vamos ficar em pé, irmãos, irmãs, e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Seu único
Irmãos e irmãs, nós que pelo batismo fomos revestidos do homem novo, peçamos ao Senhor que acolha os nossos pedidos e após cada prece, digamos juntos: acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco e todo o clero, para que sejam iluminados na missão de servir, na pessoa de Jesus Cristo, a todos os batizados em seu nome, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos pais, para que vivam com dedicação o dom e a missão que a paternidade comporta, sendo presença amorosa na vida de seus filhos e filhas, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pela Semana Nacional da Família, para que seja ocasião de defesa e promoção da instituição familiar na vida de nossa sociedade, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos dizimistas, para que perseverem na colaboração junto às suas comunidades e cresçam sempre mais na fé, pedimos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces da vossa Igreja, para que recebamos, por vossa misericórdia, o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo, Senhor nosso. Convido a comunidade a fazermos a nossa oração do dizimista. Recebe, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Essa importância representa, Senhor, meu reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Pois tudo que tenho, a vida, a família, a natureza, os rendimentos, recebi de vós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. E durante o nosso canto faremos a nossa oferta. Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação. Diante do altar, Senhor, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. O grão caído na terra só vive se vai morrer, é dando que se recebe, se vai viver. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão. Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação, devo sacrificar a vida por meu irmão.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para cantar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão,
cada vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, a este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegarmos junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a Jaime, que é o bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, Santa Cecília, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para a outra vida na vossa amizade. Recordamos todos os pais falecidos. Também hoje, o 7º dia de Jerusa Jäger, também de Juarez Andino. Todos, Pai, que foram marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, vamos rezar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
Dia 22 de novembro é o dia da nossa padroeira Santa Cecília. Nós não sabemos ainda como vai estar a questão da pandemia lá no dia final de novembro, mas nós aqui da paróquia estamos organizando já uma rifa para nos ajudar a manter a nossa comunidade, a manutenção, o conserto. Então, estamos organizando uma rifa para a festa de Santa Cecília. São 5 prêmios, que é uma panela elétrica, uma jarra elétrica, um processador, um conjunto de espetos e grelha e um kit oração. Então, quem desejar comprar o número, adquirir o número, o pessoal da nossa comunidade está com as rifas, aí os agentes do dízimo, né? O número é R$5. Então, quem puder nos ajudar, muito obrigado. Depois da bênção, eu vou pedir que os pais venham aqui no corredor, né? Que eu quero entregar uma lembrança para cada pai, é um cartão pelo Dia dos Pais e junto, anexado, uma medalha de São José. Então, a forma da nossa comunidade agradecer e reconhecer esse dia que nós celebramos hoje, que é o Dia dos Pais. Nossa prece, nossa gratidão à família da Jerusa e Águer, que celebram aqui o seu 7º dia, bem como o seu esposo presente, pessoas que durante muito, muito tempo dedicaram a sua vida aqui na comunidade. E também o Juarez, a esposa está aqui presente, a nossa prece a ela, ao filho e os demais amigos. A morte para nós sempre é uma dor, né? Mas por trás dessa dor está a esperança, que é a grande promessa de nosso Senhor, a ressurreição, a vida eterna, que Jerusa e Juarez tenham recebido esse prêmio, essa consolação de chegar à casa do Senhor. Vamos ficar em pé para a nossa oração e a nossa bênção. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo Senhor nosso. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de bondade, nós pedimos as tuas mais copiosas bênçãos sobre essa lembrança de São José que nós queremos entregar a todos os pais presentes na nossa comunidade. Tu confiastes a este grande homem o seu filho Jesus. Também a ti, Pai, nós confiamos a todos os pais da nossa comunidade, que a exemplo de São José possam cuidar com muito carinho de sua família, dos seus filhos. Que desça e permaneça sobre essas lembranças a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de São José, Santa Cecília, desça e permaneçam sobre todos, de modo muito especial os pais, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.